Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Muito bom dia para você, bom dia Juazeiro, bom dia Petrolina, bom dia Vale do São Francisco. Estamos começando mais um programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos, com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um grande abraço a você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é sábado, 27 de agosto de 2022. Um grande abraço a você que nos acompanha pela Tropical Sat 102,5 ou pelo nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos que está há 11 anos no mercado. São 8 lojas para melhor atender você, produtor rural. Em Pernambuco, estamos em Petrolina e Petrolândia. Na Bahia, estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado e agora em Paripiranga. Em Sergipe, estamos na cidade de Itabaiana. E aguarde, em breve, mais uma loja da Central de Adubos para atender melhor você, produtor rural. São mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. E você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. Hoje vamos falar sobre manejo de citocinina na cultura da uva. Aqui em nosso estúdio, nossos convidados, Lubarino, engenheiro agrônomo, consultor em viticultura. Bom dia, Lubarino. Seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco. Viu? Bom dia, sinto muito feliz pelo convite, a Sumitomo, Leonardo, a Central, para poder bater um papo com o público e trocar informações e experiências. Também com a gente aqui, Leonardo Moraes, especialista em biorracionais da Sumitomo, uma das parceiras da Central de Adubos. Bom dia, Leonardo, bem-vindo, viu? Bom dia, Josenaldo, muito obrigado. Queria agradecer também a oportunidade junto com a Central de Adubos aqui, nosso amigo Lubarino, que topou com a gente fazer esse bate-papo sobre citocinina no manejo da cultura da videira. Me fala, Leonardo, aí da Sumitomo. Que empresa é essa? Que parceria é essa com a Central de Adubos? Onde é que fica a Sumitomo? Quais são os seus produtos? Dá uma geral aí da Sumitomo. Vamos lá. A Sumitomo é uma empresa centenária. Ela tem mais de 100 anos no mercado e ela já atua aqui no Vale do São Francisco há décadas. E uma das nossas parceiras mais fortes é a Central de Adubos. A Sumitomo comprou há 2 anos atrás uma empresa chamada Nufarm, que tinha um portfólio de químicos fantástico, que associou uma linha que ela já trabalhava no mercado, que é a linha dos fitorreguladores, dos hormônios vegetais, inseticidas biológicos, que a gente chama de biorracionais. Então é sobre esse assunto que a gente vai conversar um pouquinho aqui, de um dos produtos do nosso portfólio de biorracionais, que é o Maxel. E onde fica a Sumitomo? A Sumitomo é uma empresa japonesa, com sede em São Paulo, e com fábrica em Maracanaú, no Ceará. Já tem mais de 100 anos. Há quanto tempo vem a parceria com a Central de Adubos? Com a Central de Adubos nós temos quase 2 anos de mercado. 2 anos de mercado. E essa parceria tem sido boa para a Sumitomo? Excelente, não podia ser melhor. Nós demos capilaridade ao nosso negócio, expandimos para outros estados junto com a Central de Adubos e não poderia ser uma parceria mais rica. Nós estamos em 3 estados aí e temos 8 lojas. Brevemente vem mais uma loja também aí da Central de Adubos. Vocês estão presentes em todas as lojas? Em todas as lojas, nós somos parceiros da Central de Adubos, em todos os estados, e quantas forem abrir, nós estaremos presentes junto com ela. Você é especialista em biorracionais. O que é isso, biorracionais? Biorracionais é um portfólio que a gente denominou dentro da Sumitomo para tratar de forma diferente os produtos biológicos e os hormônios vegetais, que a gente chama de reguladores de crescimento. Então, dentro desses reguladores de crescimento, existem vários produtos que são usuais aqui no Vale do São Francisco, como Progib, Protone, entre outros. E um deles é o Maxel, que a gente vai falar hoje, que é uma citocinina, além dos inseticidas biológicos. A gente trabalha com Dipel e Xentari, que são bacilos thuringienses, produtos livres de resíduo para controle de lagartas. E os produtos da Sumitomo são biológicos? Como é que é isso? Desse portfólio de biorracionais, são biológicos, inseticidas, mas a Sumitomo tem uma linha enorme de produtos químicos com herbicidas, fungicidas, herbicidas, que a gente associa essa linha verde que chamamos de biorracionais para compor um portfólio mais completo para o nosso produtor. Aqui no Vale do São Francisco a gente tem uma vasta área de uva e de manga, mas tem outras culturas, outras fruteiras. Esse portfólio pode ser usado em qualquer cultura do Vale do São Francisco? Pode sim. Nós temos registro de vários produtos para a cultura da manga, para cebola, para tomate. Então nós temos um leque enorme de bulas e receitas para todas as culturas que a gente tem aqui no Vale do São Francisco.
Ô Lubarino, vamos falar aí da citocinina. O que é isso? O que é citocinina? Olha só, a citocinina é um hormônio vegetal, né, uma substância orgânica que a planta necessita para fazer umas diferenciações de divisão celular, faz parte importante de crescimento. Então, quando se trata, a gente precisa separar o que é um hormônio vegetal e um fitorregulador. Leonardo citou sobre o Maxel. Ele é um regulador vegetal de crescimento, né, que tem dentro de sua composição um tipo de citocinina, que no caso é a 6-benziladenina. Então, a planta em si, todo vegetal, ela produz uma citocinina, né, que chama zeatina, de uma quantidade pequena. Então, o uso de reguladores vegetais, né, como o caso do Maxel, numa determinada fase fenológica da planta, ela tem um incremento pela sua composição para atingir um objetivo. Então, os reguladores vegetais, são inibidores de crescimento ou realmente estimular o crescimento. Depende muito da sua dose e fase de aplicação. Na uva tem essa função, ele inibe ou ele... A citocinina é para realmente favorecer o crescimento. Na uva. Citocinina, exatamente. Na uva especificamente. Porque o hormônio, a citocinina em si, ele é específico para poder interferir no crescimento. Ele acelerar o crescimento, ele aumentar o tempo de crescimento de um vegetal, seja ele uva, seja manga, seja outro vegetal. A função de inibir, aí seria um outro tipo de hormônio, que não é o foco hoje, mas como o etileno, o ácido aí sim, eles têm uma ação mais de inibir do que realmente ativar. Mas a citocinina, ela tem a dupla função? Dependendo da dose, ela pode também inibir crescimento. Depende da dose, não da cultura, no caso. Porque todo regulador vegetal, ele depende da sua dose. Ele, por exemplo, a citocinina em si, em altas concentrações, ela pode inibir crescimento radicular. O Leonardo, fala pra gente do Maxel, que produto é esse? Maxel é um produto que a Sumitomo registrou, já é um produto muito antigo, que já era usado em diversas culturas, no ramo da fruticultura, em feijão, em soja. E a Sumitomo registrou esse produto para a cultura da uva no final do ano passado e desde então a gente vem fazendo os trabalhos de condução desses produtos. É um produto que é a base de citocinina, uma das citocininas é a 6-benziladenina, que é a composição desse produto que tem 2% dele. É um produto que estimula, como o Lubarino bem comentou, a divisão celular. Então, estimulando a divisão celular, você consegue benefício de crescimento de células. Então, você consegue fazer uma expansão desse trabalho para que a gente consiga atingir os objetivos, que é o de crescimento vegetativo. E ele é específico para uva? Ele não é específico para uva, ele também tem posicionamento para uva. Agora, ele está registrado para a cultura da uva. Também, como é registrado para a cultura da maçã, como é registrado para a cultura do feijão, cada cultura com o seu segmento. Aqui a gente está falando de uva e trouxe nosso amigo Lubarino aqui para dar toda a expertise desse produto para a gente na cultura da videira. O especialista é ele, né? Josinaldo, uma observação, como foi citado, né, o vegetal em si ele já tem uma produção, né, de citocinina em pequena quantidade. Naturalmente. Né? Naturalmente. Né? Esse hormônio ele é produzido na parte meristemas apicais das raízes, onde o órgão da planta que tem maior concentração de citocinina é nas pontas de raiz. E essa translocação é via xilema, então são vasos condutores. Via o quê? Xilema, que é um dos vasos condutores. Um dos vasos. Isso está na videira, né? Na videira, em todas as plantas. Então, ele vai translocar para as folhas e ponta de ramos. Então, o que acontece? Isso naturalmente, mas quando se trata de uma cultura de uso comercial, como a videira, a uva de mesa, então o mercado ela começa a criar parâmetros e exigências daquela fruta que necessita de um fruto maior, necessita de um cacho maior, de uma estrutura de cacho. Então, por isso a busca de uso de reguladores vegetais de crescimento para poder melhorar o que o mercado exige. Que se você pega uma uva de mesa, e não faz o uso de um regulador vegetal, como ele citou o Progib, que é uma giberelina, o próprio Maxel, que é a citocinina, então aquele cacho, às vezes ele não vai ter um alongamento adequado, o tamanho do cacho, vai ficar um cacho pequeno, uma estrutura de cacho, de engaço, de pedicelo também desfavorável para o mercado e principalmente o tamanho do fruto. Então, o uso de Maxel, ele também tem essa função de melhorar o padrão do fruto, estrutura de cacho. Uniformizar, digamos assim.
ele chegar a um parâmetro que atenda o mercado. Porque quando você vai para seja uma uva a granel ou seja embalado, o consumidor já sabe, eu quero aquela fruta com uma baga maior, aquele fruto com um cacho maior. Então aí há necessidade de um uso, né, que a gente chama exógeno, de uso de reguladores vegetais de crescimento, para tentar chegar naquele parâmetro que é desejado pelo mercado consumidor. E ele pode ser usado tanto na uva de mesa como na uva para vinho e espumantes? Positivo. Depende muito do que o objetivo a se atingir, né? Geralmente as uvas viníferas, as uvas para suco, para processamento, não requer um cacho tão longo, não requer uma baga tão grande, o diâmetro dela. É uma cultura que, como você precisa de maior concentração de açúcares, para aqueles açúcares ser transformados em álcool, então eles gostam mais de cachos pequenos, bagas pequenas, cachos mais, a gente chama, mais compactos, e não precisa de tanta produtividade, porque quanto maior a produtividade numa planta, acaba tendo alterações na questão de reações de Brix, acidez, e acaba perdendo um pouco do padrão desejado para o processamento. Já de uva de mesa não. Uva de mesa a gente precisa de um grau Brix menor, né? Então, e a gente precisamos de uma produtividade maior. E como é que o produtor faz para fazer isso? Porque assim, se você diz que na uva de mesa ele precisa ter um cacho maior, um pouco mais uniforme, na uva para processamento tem que ter, não tem essa exigência toda, como é que ele faz para saber a medida correta para aquilo? Exatamente. Através de pesquisa científica, através junto com a Sumitomo, trabalhos de experimentação em campo, a gente vai mensurando as doses e vendo, quantificando que resultado entrega, para chegar à dose ideal para aquela cultura. Por exemplo, hoje, além de ter um registro para a cultura, a gente também tem realmente a dose recomendada para cada fase fenológica da videira para o objetivo a alcançar. Então, exemplo, para alongar o cacho, para aumentar o diâmetro da baga, para melhorar o vigor de brotação, uniformidade de brotação, todos têm um posicionamento, porque o produto, quando você vai para um regulador de crescimento, primeiro ponto, tem que saber o que é ele, qual é a composição dele, no caso o Maxwell é uma benzoadenina, um tipo de citocinina que tem cinetina, tem benzoadenina, tem CPPU, TDZ, então tem várias citocinas. Elas têm nomes populares ou é só esse nome científico assim? São nomes e nomenclaturas dos pesquisadores, né, geralmente, e acaba batizando, né, determinando o número. Então aí o princípio ativo, por exemplo, benzoadenina, 6-benzoadenina, aí a empresa que detém o estudo, aí ela bota o nome comercial. Né? Então o que é que acontece? Primeiro ponto, tem que saber a sua composição, que tipo de citocinina tem nesse produto, e outro ponto, qual é a sua concentração. Como o Leonardo citou, ela tem 2%. O que é 2%? São 20.000 ppm, então é um produto de alta concentração. Então eu sempre falo, quando você vai lidar com reguladores vegetais, é um passo para o inferno ou para o céu, não tem meio termo. Então se errar a dose, você pode comprometer a sua safra. É mesmo, né? Corre risco de perder a safra? Corre risco. Agora, assim, tem muitos produtores que são formados na área agropecuária, na área agrícola, engenheiro agrônomo, é técnico, tem consultoria. E para quem não tem, como é que faz? Por isso a importância, quando um produtor ele vem até uma revenda, uma autorizada, e a gente sempre orienta, procure uma autorizada, porque toda autorizada tem um corpo técnico, né? Tanto internamente na empresa como externamente. Por exemplo, a Central de Adubos tem uma equipe técnica importante, fantástica. A Central de Adubos, ele fala agora, a Central de Adubos tem uma equipe treinada, especializada para atender o produtor rural em todas as lojas. Então, se você tem dúvida, você não tem formação acadêmica na área, então é importante procurar essa equipe técnica da Central de Adubos. Né? Isso é uma coisa assim de extrema importância, porque o que acontece? Ao longo do decorrer da nosso bate-papo, a gente vai estar falando sobre dose. E quando se trata de um regulador vegetal, um regulador de crescimento, geralmente as doses são pequenas. E boa parte que a gente encontra no campo, às vezes o produtor, por sempre estar convivendo com produtos com doses até mais elevadas, aí acha aquilo estranho. Rapaz, será que essa quantidade realmente vai atender o resultado? E geralmente, principalmente pequenos produtores rurais, eles não se conformam muito com uma pequena dose, né? Eu conheço, por exemplo, um produtor rural, vou preservar a identidade dele, mas ele, por exemplo, meu irmão, ele é técnico agrícola, meu irmão. E nós somos vizinhos, somos amigos.
E de vez em quando ele pergunta a meu irmão, como é que eu faço para usar isso aqui? Aí meu irmão dá uma orientação. Perfeito. Ele diz, aí quando chegar ele disse, eu acho que está pouco, eu vou botar mais. O que pode acontecer num caso desse? Olha só, como eu falo, por exemplo, da própria citocinina, né, ela em uma concentração elevada, né, ela pode ter, em vez de ela ativar, né, essa biossíntese da citocinina, ela pode inibir, né, como o exemplo, a auxina. Tem um produto de ação herbicida, de controle de mato, a gente chama de folha larga, que chama 2,4-D. Ele é um regulador vegetal de crescimento à base de auxina, só que é em alta concentração. Só que esse hormônio, esse fitorregulador, essa auxina, pode ser usado também para a questão de expansão celular, alongamento de casca, só que a dose muito pequena. Pequenininha. Mas a dose que hoje, a concentração que existe no produto, ele tem uma ação de herbicida e de um resultado assim bem eficiente em culturas de folha larga, no caso a videira. O uso de um 2,4-D é fatal, é colocar a planta para a morte. Chega a matar a planta? Chega a matar. É mesmo? O Maxel, ele é um estimulante, um hormônio? Ele é um hormônio? Ele é um regulador de crescimento vegetal, né, então. do grupo das citocininas, e sua composição é a benziladenina, 6-benziladenina. E é um produto que nós vemos utilizando na cultura da uva de mesa, né, em doses específicas, em fases específicas, né, Leonardo? Isso. Com resultados assim muito satisfatórios, realmente vem surpreendendo e está atingindo os objetivos que nós estamos buscando, porque nós temos três hormônios principais para ativar crescimento, que é a giberelina, citocinina e as auxinas. E o Maxel, a gente já faz uso do Progib, né, como fonte de giberelina, e com a chegada o trabalho com o Maxel, né, que é a benziladenina, a citocinina, tem entregado resultados realmente muito satisfatórios para o homem do campo. E ele é de composição biológica ou química? Química. Química, né, Léo? É um produto, é um hormônio, é um regulador de crescimento, mas é sintetizado. Então a gente determina aí, todo regulador de crescimento, na verdade, é um defensivo agrícola, não é um nutriente. Então ele é classificado como não um é defensivo agrícola. fertilizante, então. Ele não é um fertilizante. Todos os reguladores de crescimento são classificados como defensivo agrícola. Deve estar exposto em bula, que é um defensivo agrícola. Deve ter concentração definida, rótulo e bula. E faixa classificatória. Então, as citocininas, elas são compostos hormonais, então. O que acontece? É para incentivar, como você está falando aí. A citocinina é um composto orgânico, natural, que chama zeatina. Esse é o que a planta produz em pequena quantidade. Aí quando passa para reguladores vegetais de crescimento, aí tem o grupo da citocinina, que aí é dividido, tem cinetina, tem produtos à base de cinetina, tem produtos à base de benzoadenina. De forma mais fácil explicar para o produtor, é mais ou menos assim, o que a planta produz por si só, a gente chama de hormônio. O que a gente aplica de forma exógena na planta, esse hormônio a gente chama de regulador de crescimento. É só uma nomenclatura para a gente separar o que é que a planta produziu e o que é que a gente está inserindo dentro do contexto produtivo. E qual é o momento certo para a gente aplicar o Maxel na cultura da uva, por exemplo? Em que fase? Vamos supor que eu acabei de colher, aí depois da colheita, se não me engano, vem um processo de poda para poder a planta se preparar para a próxima fase, né? Qual é o momento ideal para a gente usar? Josinaldo, excelente pergunta. Você imaginar, por exemplo, como você citou, uma fase específica, colheu, então ela vai entrar num período de repouso. Então, aquele período de repouso, quem vai determinar a própria calendário de poda da propriedade. Então, a partir do repouso até a poda, a planta ela vai entrando numa senescência, um envelhecimento natural da planta ou senescência chama? Senescência. Uhum. Então, o que é senescência? O produto, o vegetal, ela vai perdendo pigmentação, clorofila, que fica verde, ele vai perdendo, vai ficando amarelo, vai envelhecendo e morrendo, caindo a folha, né? Então, a planta ela vai entrar no período de envelhecimento. Isso é decorrente, isso é causa natural, né? Às vezes também forçada pelo estresse, mas é mais pelo efeito de um outro hormônio que chama etileno e ácido abscísico. São dois hormônios que estão em envolvimento na biossíntese de maturação, né? De aceleração da planta. Então a citocinina,
né? A citocinina ela é antagônica ao efeito do etileno. Então, uma das fases assim que é recomendável é quando colher, seria interessante fazer um aporte, uma aplicação de um Maxel para poder você atenuar esse envelhecimento da folha. E quando você faz uma aplicação dessa, você consegue manter a planta, a folha mais ativa, então ela continua ainda fazendo fotossíntese, fazendo fotoassimilados, acumulando energia, acumulando carboidrato. Então você já imagina, a uva com repouso, folhas ativas, sadias. Então quando chegar a poda, a uva ela vai estar com a capacidade de reserva bem maior do que se você não atenuar esse envelhecimento das folhas. Esse seria o primeiro ponto. Pronto, beleza. Isso aí então é uma recomendação visando reserva de planta no período de repouso. O outro ponto, quando você citou, seria a pós-poda. Então a planta, ela tem quando poda, ela necessita de uma intervenção de reguladores vegetais de crescimento para poder quebrar a sua dormência. Dormência de gemas. Então as gemas, se você não fazer nenhuma interferência com o uso de reguladores, que são, a gente usa que hoje é o cargo-chefe, que é a cenamida hidrogenada, ela vai brotar, a planta ela vai brotar, só que ela vai brotar uma ou outra gema, principalmente gemas apicais, a gema da ponta do ramo, porque ela vai brotar naturalmente. Só que para a condição comercial, precisamos o mais possível de percentual de gemas brotadas para você poder ter uma colheita mais uniforme. Então nós fazemos a intervenção, tem a cenamida hidrogenada, que é um regulador de crescimento, e também fazemos o uso, junto com essa cenamida, o Maxel. Usamos numa dose pequena, recomendada, isso é o primeiro ponto de partida. Qual o objetivo? Aumentar a eficiência da quebra de dormência. Isso é um ponto. A outra aplicação aí já seria para melhorar vigor, uniformidade de brotação e estrutura de cacho, que são duas aplicações de extrema importância, que é na gema em fase de algodão, porque depois que você poda, ela vem, a primeira fase é a fase de gema inchada, ela começa a inchar. Quando ela começa a sair um broto, a gente chama de gema de algodão. Qual é o formato dessa gema de algodão? É um formato como se fosse uma maçã, um formato de uma maçã, só que é um algodãozinho. Então ali é uma fase ideal para fazer uma intervenção com o Maxel. E depois dessa fase, mais ou menos de 3 a 4 dias, depende muito do histórico de reserva da planta, você vai encontrar também na área gemas ainda em algodão e aquelas que 3 dias, 4 dias, ela vai passar para gemas em ponta verde. Essas fases é uma fase que você pode falar em qualquer região do mundo que todos vão saber o que é gema de algodão, o que é ponta verde. Porque aqui a gente associa muito dias DAP, dias após poda. Só que dependendo da condição, né, climática, essa gema de algodão pode chegar num período de X dias após poda, mas também pode atrasar ou pode se antecipar. Aí sempre a gente orienta pela fase de gema de algodão e ponta verde. E nessa fase de algodãozinho aí, se a gente tiver aí entre 5 e 6 centímetros, nós iremos ter uma brotação mais uniforme? Isso, o que acontece? Como é que isso acontece se a gente aplicar praticamente na madeira? Na madeira, né, no próprio ramo, seria a intervenção de aplicação juntamente com a cenamida. Ela já está só o ramo, a madeira. Na gema de algodão, ela está estourando. Essa fase de brotos de 5 a 6 centímetros, que é mais ou menos assim, aí ela vai fazer com que aumente, vai ainda interferir em maior uniformidade de broto, vigor de broto e no alongamento do cacho. Então vai fazer essa quebra da auxina com a citocinina, né? Vai induzir todo o fluxo da planta no sentido da gema para que ela venha com mais vigor. É isso que um dos posicionamentos é esse que o Lubarino está querendo comentar. Então, se aplicar nessa fase de algodãozinho a broto, entre 5 e 6, a brotação vai ser mais uniforme. Muito mais uniforme. Muito mais uniforme. Ou seja, vai crescer tudo ao mesmo tempo. Você não vai ter essa diferença de brotação. Isso, porque vai ter gemas que está em gemas inchada no mesmo ramo, a gente chama na mesma vara, gemas inchadas, gemas em algodão e gemas em ponta verde. As gemas elas não têm uma fase unificada, né? Elas não são equiparadas, umas ou outras vão sair primeiro, vão brotar primeiro. Então isso é o que nós buscamos no uso de Maxel para fazer com que
você consiga diminuir esse intervalo entre gema inchada a gema de ponta verde ou gema de 5 a 6. Para você ter colheitas, porque essa gema que brota primeiro, ela vai estar numa fase vamos dizer, pensar na colheita, ela vai estar com o cacho, vai estar no cacho antecipado para a colheita. Então, por isso o uso de reguladores de crescimento, como o Maxel, para fazer com que na época da colheita tenhamos frutos com a mesma condição de colheita. Tá. Olha, nós temos um quadro aqui chamado Central Responde. É um quadro que os produtores mandam perguntas e vocês, que são nossos convidados de hoje, podem responder as dúvidas dos produtores rurais. E a gente vai ouvir o primeiro produtor rural que fez uma pergunta sobre esse assunto. Vamos ouvir então? Bom dia, meu nome é Célio, sou supervisor de campo, trabalho na fazenda Tropical Grape e gostaria de saber se o Maxel tem registro para a cultura da uva. Célio Walter, supervisor de campo aí da Fazenda Tropical Grape, obrigado por sua presença, por sua participação aqui no nosso programa. Ele é supervisor de campo. Ele quer saber se tem, acho que a gente até já falou, mas não custa nada a gente reforçar, se o Maxel tem registro para a cultura da uva. Tem registro para a cultura da uva, tem composição definida, tem bula, tem rótulo, é um produto registrado e seguro para a cultura da uva. Pode confiar. Pode confiar. E eu ia perguntar justamente isso, sobre a questão da quantidade a ser usada. Na bula tem essa quantidade ou é melhor você procurar um especialista? Na bula também tem essa informação, mas a busca de um profissional experiente é sempre aconselhável para que possa adequar aquela bula à sua necessidade real. Então é por isso que existem os consultores, Lubarino, a equipe técnica da Central de Adubos, para ajudar o produtor a fazer a melhor recomendação possível e conseguir otimizar a sua produção. Pode variar a quantidade de acordo com a situação, com a época, com a plantação dele? Pode variar essa quantidade? Pode variar desde que não atinja o valor que está lá na bula. A gente pode adaptar o valor da bula, não pode ultrapassar. Tá certo. Vamos então a mais um produtor rural que está querendo tirar uma dúvida a respeito. Vamos ouvir aí? Bom dia, meu nome é Paulo, trabalho na empresa Fiecadori, sou encarregado da parte da uva. Eu queria saber se o Maxel, usando para crescimento de baga, corre algum risco de engrossamento de engaço. Paulo César, obrigado por sua participação. E aí? Olha só, o Maxel, né, a gente utiliza, uma das funções é realmente trabalhar nessa divisão celular em crescimento de fruto, e todos os testes, todos os campos que nós fizemos e até hoje atuamos em escala comercial, né, não tem nenhum comprometimento com engrossar o engaço ou pé de célula ou provocar um degrande na uva. Por sinal, com o uso do Maxel, estamos reduzindo bem significativa a dose de outro hormônio, que seria a giberelina, porque a giberelina, em doses específicas, ela causa um engrossamento de pé de célula e engaço, provocando sérios danos lá na colheita com degrande. Então, essas fases de crescimento, né, tem que ser avaliado no campo. Geralmente a gente usa a partir de bagas de 3, 4 milímetros de diâmetro. A gente faz as aplicações de Maxel para esse ganho de tamanho de baga e melhorar também o alongamento do cacho. Qual é a diferença da citocinina para a giberelina? Todos dois são hormônios, são reguladores vegetais que ativam a parte de crescimento. A citocinina na parte mais de divisão celular e a giberelina também tem uma função de divisão celular, mas ela está mais numa questão do alongamento celular. Ele tem um efeito mais de crescimento vegetativo do que a própria citocinina. Qual é o ciclo da uva? Para eu começar a botar ela para estimular até a colheita. Qual é o ciclo? Depende muito. Por exemplo, eu fiz uma colheita agora, no mês de agosto. Certo. E quando eu devo fazer uma nova colheita? Quanto tempo dura? Depende muito de alguns fatores, né? Como, um dos pontos é qual o mercado que você quer vender sua fruta. Então, aqui na nossa região do Vale do São Francisco, você pode direcionar a sua poda de produção para colher em qualquer período do ano. Mas um ponto importante, você tem que olhar a sua variedade. Qual é a variedade de uva que você produz? Porque tem variedades que têm seu ciclo precoce, que colhe com 100 dias, 105, e tem variedades medianas, que colhe com 120 dias, 4 meses, e tem variedades tardias que colhe com 150 dias. Então, isso é um ponto. É o ciclo da uva, que variedade. O outro ponto é com relação qual é o tempo de repouso necessário para essa planta, após a colheita, se recompor de suas reservas. Reserva de quê? Reserva de açúcar, de carboidrato, né, de polissacarídeo.
Então, tem variedades que você poda com 30 dias, com 25 dias, ela consegue responder muito bem. Mas tem variedades que você precisa ter um tempo maior de repouso, vai para 45 até 60 dias. Por quê? Porque são variedades que a gente denomina variedades de recomposição de reserva lento. Vou dar um exemplo, tem uma variedade recém na nossa região, já está começando em escala comercial, que chama BRS Melodia. Tem uma mais tradicional. Brasileira? É brasileira, é de melhoramento genético brasileiro, da Embrapa Vivinho. Então o que acontece? Vou citar 2 exemplos. Tem a BRS Vitória, que também é brasileira, e tem a BRS Melodia. A BRS Vitória tem várias situações que podamos com 20 dias, 25 dias, 30 dias pós-colheita e ela ainda responde. Já a BRS Melodia a gente vem verificando em campo que necessita de um tempo maior de repouso. Ela tem uma recomposição de reserva muito mais lenta. Então existem essas particularidades para você definir o seu período de poda. Por que tem que dar esse intervalo todo, 30 dias, 60 dias para fazer a poda? É porque eu sou leigo no assunto. Na minha cabeça, a pergunta é extremamente importante. Na minha cabeça, tirou o produto, fez a colheita, já desce o pau, fazia a poda. Vou fazer que é importante dar esse repouso repouso de 30 dias, 60 dias, dependendo da variedade. Vou fazer uma analogia. Uma mulher, quando está gestante, ela entra no período de parição, pariu, então o que é que acontece? Ela entra no período de resguardo. Uhum. E sempre aconselho, ela está no período de resguardo, necessita de uma condição de repouso, cuidado não quebrar esse resguardo, que pode comprometer, pode trazer uma depressão pós-parto. Então existe um cuidado enorme em cima daquele período específico, seja um parto cesariano, um parto natural, mas necessita de um resguardo. É o que acontece com a videira. A videira, ela tem 3 fases muito importantes para ela. Uma, ela gasta muita energia para brotar, que aí por isso é importante da intervenção de um uso. O outro é para segurar o fruto, que também a parte hormonal é importante. E terceiro é a parte de maturação, que ela vai preparar o fruto para ser colhido. Então, quando colhe, a planta tem um gasto energético enorme. Então, precisamos realmente entender que aquele período de repouso é o período de resguardo da planta. Resguardo. Tem que continuar mantendo ela bem hidratada, fazer um não balanço. Não pode deixar de irrigar nesse período. Tem que ter sempre o solo úmido para o quê? A água é o transporte de nutriente. A água que faz a solubilidade dos nutrientes no solo, ajuda as reações químicas, tem uma condição de temperatura de solo. Então, o solo ela tem que ter um controle de umidade. Então, e outro detalhe, a gente tem que realmente entender quais os nutrientes necessários para recompor essa reserva. Então, beleza, temos que cuidar da massa foliar dela. Então, a gente chama um resguardo que tem que ser muito bem cuidado. Quando eu comecei a trabalhar com uva, no início do ano 2000, precisamente dia 24 de janeiro de 2000, a gente sempre viu o repouso, colheu, é a hora de economizar. Corta a água, não precisa controlar o mato, não precisa jogar nutriente, não precisa pulverizar. Pulverizar às vezes uma aplicação por semana. O que acontecia? Você podava e via que a uva, o cacho não alongava tão bem, a baga não crescia tão bem. Aí algumas outras áreas que vi que estavam um cuidado melhor, já mostravam sinais positivos. Então, com o passar dos anos, a gente foi entendendo um pouco mais de fisiologia vegetal, visando a importância da nutrifisiologia. Cada nutriente, que papel importante? O uso de reguladores vegetais. Então, por quê? A gente entendeu que o repouso é igual ao resguardo de uma mulher após o parto. É um período de uma importância, de uma extrema importância grande para você ter uma safra melhor posteriormente. E nesse resguardo da videira, você pode aplicar o Maxel ou também tem que dar um tempo, tem que dar uma folga para ela? Perfeito. É como eu falo, então nesse período de resguardo existem vários fatores abióticos que causam estresse em planta, envelhecimento de folha. E o uso do Maxel como fonte de citocinina é para atenuar os efeitos de estresse. E um deles é quando a planta passa por um estresse hídrico, ela consegue, quando ela começa a sentir um estresse hídrico, ela começa a produzir um hormônio chamado ácido abscísico. E esse abscísico também ele vai promover para um etileno, uma rota para etileno, e começa a planta entender, então eu estou envelhecendo. Aí começa a perder folha, a folha entra em senescência, ela vai perder. Então, por isso a intervenção aplicando de forma exógena, pulverizando, para poder combater esse estresse. Esse efeito
esse efeito do etileno, de diminuir, atenuar essa senescência. Então a aplicação do Maxel pode ser feita em todo o ciclo da videira. O que acontece? A princípio, como a gente mencionou, um dos papéis da citocinina é atenuar ou diminuir o envelhecimento de uma planta, de um vegetal. Então, numa uva de uma videira, quais são as fases específicas? O repouso, porque você vai atenuar, outra para brotação, a outra para crescimento de fruto. Então, esse crescimento, qual é a fase que a planta tem um pique de crescimento, que a gente chama pique de divisão e expansão celular. Ela vai multiplicando células e vai inchando, vai tendo água, cálcio, né, que é importante, citocinina para a entrada de cálcio. E é o que? A baga, quando entra mais ou menos de 3 milímetros, de 2, 3 milímetros, até 10 milímetros. E esse ela tem um crescimento em um período curto, grande. Então, ali é o momento de você entrar. Quando entra no período de maturação, aí é o contrário. Nós precisamos que a planta tenha uma ação de aminoácidos e reguladores vegetais para estimular essa maturação. Se eu, no período da maturação do fruto, mas em período de uma uva de coloração, entrar com o Maxel, eu posso retardar a coloração dela, eu posso retardar a colheita. Por isso não é indicado, não é recomendado na fase final o uso dele. Uhum. Nós temos mais um produtor rural que quer saber sobre a citocinina, sobre o Maxel. A gente vai ouvir agora então mais uma pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Zé Maria, sou gerente da fazenda Nectar Agrícola. Eu gostaria de saber se existem diferenças de recomendação de uso com relação à dosagem entre as diversas citocinas do mercado. José Maria, da fazenda Nectar Agrícola. E aí, a recomendação? Sim. Nas fases de quebra de dormência, na fase de vigor de brotação, nós trabalhamos dose de concentração. Nós trabalhamos 50 ml para cada 100 litros de água nessas fases específicas, independente do volume. Geralmente nós trabalhamos volumes por hectare em torno de 500 a 700 litros por hectare de volume de calda. Então você passa a 250 até 350 ml do Maxel nessas fases específicas. Para crescimento de fruto, né, que já é após o pegamento do fruto, nós trabalhamos sempre nessa dose de 350 ml por hectare do produto. Qual é o ideal? É mirar a aplicação na folha ou na madeira? Olha só. O que é correto? Nessa fase da madeira... Porque às vezes na folha você passa mais por cima, assim. Na madeira, creio eu, que você vai ter que fazer uma aplicação mais cuidadosa, né? Nessa fase da madeira, que seria na fase inicial de um ciclo, ela não tem broto, ela só está a madeira. Então vai ser uma aplicação direcionada, dirigida ao ramo. Então, hoje na região, quais são a prática que é feita? É feito com pulverizadores costais, direcionado, ou automatizador, um pulverizador mecanizado, ou o uso de um equipamento também há pouco tempo está na região, desde mais ou menos 2013, mais ou menos, que chama bandejão. É um equipamento que tem são 2 metros por 2 metros, né? Tem 4 metros quadrados, que ele vai ter um tubo 3/4, que ele vai realmente banhando, fazendo como se fosse um chuveiro nessa vara. Por quê? Porque tem que atingir as gemas, tem que atingir a madeira. Beleza, então quando ela está em gema de algodão, em ponta verde, broto de 5 a 6 centímetros, então vai ser uma aplicação pulverizada, né, automatizador, dirigida a esses brotos. Só que o que acontece? Ela vai pegar na parte da madeira, vai pegar no broto e vai também ter perda no ambiente. E quando ela está numa fase de crescimento de fruto, ela já está com toda a sua massa foliar formada, aí você vai atingir folhas e o fruto. O produto em si, o Maxel, ele pode ser direcionado a toda a área total, né? Porque como ele vai ativar crescimento, então ele vai também, se atingir na folha, ele vai ter uma ação também de manter essa folha mais ativa, mais verde. Se ela pegar no fruto, vai crescer o fruto, vai crescer o engaço. Se ele atingir um ramo, vai ajudar no crescimento do ramo. Se for numa uva, uma videira que esteja formando, uma área de formação, você fazendo uso dele, ele vai estimular muito o crescimento de brotos laterais,
A função da citocinina é ajudar também na emissão de brotos laterais. Então, onde você quer buscar um crescimento, um aumento, é recomendado o uso. Qual é o método mais eficiente, na sua opinião? Você é produtor também? Sou produtor. Você, como produtor e especialista na área, qual é o método de aplicação mais eficiente? Pronto. No uso para quebra de dormência, eu uso o bandejão. Bandejão. Nossa propriedade, a gente usamos o bandejão. Para gema de algodão à frente, dependendo se gema de algodão ou crescimento de baga, aí a pulverização, a gente hoje tem equipamento uso de barra. Mecanizado, tratorizado. Tem o uso de barra e tem o uso de mãozinha. Pode usar mãozinha. Depende da época que você vai aplicar, então. Essas fases iniciais de brotinho, geralmente a gente faz via barra. Né? E quando é de desbrota para frente, ou até mesmo de frutificação para frente, é mãozinha. Tá, vamos a mais um produtor, agora uma produtora rural que também quer tirar uma dúvida a respeito aí desse assunto de hoje. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Meu nome é Tamires, trabalho na empresa Frute Paulo Ramos, sou responsável pela área de monitoramento e fitossanidade e queria saber quais são os benefícios que o produto Maxcel traz para a gente no repouso. Tamires, obrigado por sua participação. Quais são os benefícios que o Maxcel traz? Como citado no decorrer do nosso bate-papo, e fica à vontade para conversar também, o grande benefício é atenuar os estresses de folha, diminuir o envelhecimento, a senescência da folha. Esse é o grande maior objetivo e fazer com que também a planta ela se mantenha no processo de fotossíntese por um período maior. Esse é o grande objetivo do uso do Maxcel em repouso. O Leonardo, nessa época do ano, aliás, 2 anos atrás para cá, a gente está vendo uma situação atípica, né? Veio a pandemia do novo coronavírus, mudou completamente o nosso comportamento, influenciou na economia do Brasil e do mundo. Agora, nós estamos vendo um momento atípico aí, chuva desde o final do ano passado, já tem quase um ano que a gente está aí de chuva, de garoa, lá vem uma temperatura mais baixa, hora aumenta, hora diminui. Isso tem influenciado na comercialização de vocês, nos produtos da Sumitomo? Olha, a gente tem entrado na dor do produtor. Na verdade, nossos produtos servem para atenuar os problemas causados pela chuva, alguns deles, né? O Lubarino bem comentou aí na questão do repouso, com a incidência de doença, você compromete a massa foliar e dificulta também o acúmulo de reserva. Então, o Maxcel vai trabalhar nessa função na manutenção da clorofila, como o Lubarino bem comentou, dando mais juvenilidade às folhas, fazendo com que ela tenha mais fotoassimilados e consiga capturar toda a reserva que ela necessita para um próximo ciclo. Então, o produto vem também a contribuir, ele não é o inibidor de doença, mas ele vem a contribuir para que essa planta tenha mais sucesso no repouso, acumulando mais reserva. Ele fortalece então a planta, né? Sim, para que ela possa se defender melhor. Vai deixar a clorofila dela mais ativa, fazendo mais fotoassimilados e, consequentemente, acumulando mais reserva. O Lubarino, nessa época assim, faz sol, faz chuva, diminui a temperatura, aumenta à tarde, né? Esses dias mesmo, nessa semana que a gente está terminando, de manhã cedo, aquele vento mais frio, a temperatura mais baixa, quando chega à tarde aumenta a temperatura. Isso dificulta a planta no seu desenvolvimento? De que forma o Maxcel pode ajudar nesse processo? Muito boa a pergunta. O que acontece? A videira, né, ela é uma planta originária de clima temperado, né? E ela foi adaptada para a nossa região. A gente chama aclimatada, né? Adaptada, aclimatada, então nossa região é região tropical. Então, quando vai para a região aqui na América do Sul, nosso país, o sul e o sudeste, onde tem vinhedos, lá pela essa questão de amplitude térmica, ela tem um comportamento. Já que no Vale do São Francisco, aqui no semiárido, né, nossa média temperatura é uma temperatura que a planta, ao longo dos anos, vem se adaptando, vem se aclimatando, então vem mudando seu comportamento fisiológico. Não é à toa que nosso período de temperaturas mais abaixo de 20 graus, tem dias que está dando 16, 18 graus Celsius, e terminando o dia, até às 17h30, terminando com 28 graus. Não é o normal na nossa região. Então, essa temperatura abaixo de 30 graus Celsius, ela está mais ou menos no mês de junho, julho e início de agosto.
né? Hoje são final de agosto, né? Tá, no final de agosto era para estar com temperaturas mais elevadas. Então a planta ela se aclimatou em temperaturas mais quentes, temperaturas mais elevadas. Quando chega esse período, então quando nós podamos as áreas, automaticamente, numa condição normal da nossa região, ela começa a entrar na fase de algodão uns 7 dias após poda. Aí você começa a entrar aplicações de produtos, né? Só que nessa época ela começa a entrar na fase de algodão com 12, 13 dias. Tem uma atividade que o pessoal conhece muito bem, que chama desbrota. Geralmente desbrota com 15 dias, 16 dias após a poda. Essa época agora o pessoal está desbrotando com 25, 26 dias após a poda. Então o ciclo, ela acaba, que a gente chama amplitude térmica, né, fotoperíodo, o ciclo começa a tardar. Aí onde entra a intervenção de um aplicador, de um regulador de crescimento. Que o uso de um Maxel, é justamente para isso, é para tentar atenuar esse estresse climático pela temperatura mais baixa e fazer com que essa brotação ela não fique tão atrasada e seja mais uniforme, seja mais vigorosa, porque senão você compromete todo o ciclo. Tem áreas mesmo que há relatos que eu ando tanto no Pernambuco como na Bahia de áreas que você se depara com plantas que não salvam nenhum broto ainda. Tem plantas que você vê uma brotação razoável, mas na grande maioria, muita gente está sofrendo com dificuldades de brotação, por quê? A condição climática é um fator, e o outro fator é o alvo. Você não adianta colocar o produto e sua dose se não acertar o alvo. O que a gente vê muita influência do vento, a gente está tendo um período de rajadas de vento, então o vento está tendo dois problemas com a ação do vento. Deslocando a gota do produto e às vezes quando você atinge o alvo, que seria a gema ou o ramo, ele, dependendo do volume de cauda ou do adjuvante que está se usando, ela seca rápido, porque o produto ele tem que penetrar na gema. A gema ela é formada de camadas, a gente chama bráqueas. Então tem variedades de uva que tem 3 camadas, tem variedades que tem 4 camadas. Então o que acontece? Precisa de um volume, de um bom adjuvante para poder penetrar nessa gema. Só que isso demanda tempo. Então, cada rajada de vento, né, ele, como é que se diz? Ele tem perda do volume de cauda aplicado. Então, isso também pode comprometer e muito uma brotação. Apesar das condições adversas, tem gente que está mantendo a parceria com a Sumitomo e a Central de Adubos e está tendo bons resultados. Perfeito. A gente vai ouvir o depoimento agora do produtor Ivan Lopes, que através dessa parceria está conseguindo manter a uniformidade da sua produção. Vamos ouvir aí, Ivan Lopes. Olá, eu sou o Ivan, gerente de produção aqui da área agrícola. O Maxel ele chegou aqui até nós por uma necessidade de uma fonte de citocinina altamente concentrada e que fosse única dentro da composição. O Maxel, a gente hoje aplica ele em todas as nossas variedades. São realizadas 3 aplicações durante o ciclo, iniciando ali em algodão e repetindo-se a cada 3 a 4 dias numa dosagem de 150 ml por hectare. Os objetivos são a melhoria e uniformidade da brotação, melhoria e alongamento do cacho. E na vitória a gente tem um resultado excelente, porque conseguimos eliminar o famoso pescoço curto. O registro do Maxel é muito importante para o viticultor. É uma ferramenta que tem um custo-benefício muito alto. Então eu só tenho a agradecer à Central do Adubo e à Sumitomo por estar cada vez mais próximo do produtor. Ivan Lopes, Fazenda Ara Agrícola, obrigado por seu depoimento aqui na Central para o Campo. Ele está agindo certo dessa maneira? Correto. E ele fez uma observação muito importante na variedade BRS Vitória, que é uma melhor estruturação de casca, que a gente vem comentando, que é o pescoço, né? A gente chama o engaço, né? É aquela parte entre a madeira e o cacho da uva. Entre a madeira e as primeiras pencas. Então, no início, a BRS Vitória tem uma dificuldade que ela não tinha esse pescoço e comprometia muito o rendimento de colheita e até perda de cachos. E com o uso da citocinina nessas fases, do Maxel, o resultado é muito positivo. A gente tem um pescoço até... Hoje eu andei
numa propriedade que eu presto consultoria, até brinquei com o Protó, você hoje está com cacho com pescoço de girafa. E é bom o pescoço ser grande ou ser pequeno? Como é que funciona isso? É muito importante. Ser grande? Muito importante. Principalmente para o manuseio do cacho. O pescoço de girafa, então, é melhor do que o pescoço de galinha, que é pequenininho. E esse foi o primeiro posicionamento nosso, como Sumitomo, para o Maxell em uva. Depois desse aí, a gente veio aprimorando junto com os consultores que estavam do nosso lado aqui, Lubarino é um deles, fomentando todos esses outros posicionamentos, mas um dos primeiros posicionamentos foi esse, alongamento de pescoço na Vitória. Por que é importante o pescoço ser longo, hein? O que acontece? Quando você alonga o pescoço, automaticamente você também vai alongar outras estruturas do cacho, como as pencas, né, e os pedicelos, para poder distribuir essa baga no fruto. Quando o pescoço não alonga tanto, o cacho também não alonga também. Então você demanda mais diárias para poder trabalhar o cacho. O cacho, ele estando um cacho muito compacto, muito pequeno, a mulher perde muito mais tempo para poder trabalhar ele, porque como a grande maioria o trabalho é manual, seja com a tesoura ou seja com os dedos, então o cacho ele mais alongado, solto o pescoço, você consegue manipular ele mais rápido. Outro ponto importante que eu deixo bem assim como uma coisa que precisamos entender, o Maxell, a gente tem nesse momento que nós estamos vivenciando temperaturas mais amenas, temperatura abaixo de 30 graus, então a planta automaticamente ela ajuda muito no seu alongamento de cacho. Ela é mais tardia no seu desenvolvimento do broto, mas na estrutura de cacho, o cacho alonga bem, uma diferença muito boa comparado aos períodos de alta temperatura para alongamento de cacho. Por quê? Porque a planta, como falei, ela é uma planta que ela está sendo aclimatada num período de temperatura acima de 30 graus Celsius, acima de 33. E quando tem temperaturas abaixo de 30, essa amplitude de 18 graus a 28 graus é uma das melhores temperaturas para desenvolvimento, crescimento de fruta, alongamento de cacho. E quando você aplica o uso do Maxell nesse período, você tem um resultado muito bom. E quando está no período crítico de altas temperaturas, que você vê cachos que não está alongando bem, a planta com crescimento mais debilitado, aí que você consegue enxergar realmente o efeito positivo do produto. É no momento ruim. Ele é bom onde é a fase mais difícil, né, Lubarino? Exatamente. Porque às vezes a gente está comentando sobre o uso de citocinina, o uso do Maxell, da benzioadenina, 6-benzioadenina. Só que às vezes a pessoa o produtor pode associar, nesse período de temperatura mais baixa, eu não preciso nem aplicar, porque o cacho está alongando, né? Mas ele pode ter certeza que nesse período ele entrega um resultado, e no período mais crítico vai entregar um resultado também. Ótimo, e quem faz uso correto de produtos da Sumitomo está tendo, assim, uma produtividade fora do comum dos seus concorrentes. Vamos ouvir então um produtor que está tendo esse resultado. Muito bom dia, meu nome é Valber Ramos. O nome da nossa fazenda se chama VR Fruit. Somos parceiros da Central de Adubo há mais de 5 anos, onde temos uma parceria com seus técnicos, realizando testes. E gostaríamos de agradecer por esse apoio e pela essa parceria durante esses anos. Valeu, Valber. Obrigado por sua presença. Tá aí. Quem faz o uso correto dos produtos, segue as orientações, está tendo uma produtividade diferenciada. E antes de encerrar nosso bate-papo, que está muito bom hoje, eu vou dar uma dica importante para o produtor rural. É hora da agenda. Meu amigo produtor, minha amiga produtora rural, vem aí o maior evento de manga do Nordeste, é o Manga Tech, mais um evento da Central de Adubos para você, produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Será dia 22 de outubro no Yacht Clube Petrolina, vagas limitadas, anote na sua agenda, procure uma loja da Central de Adubos para saber o que você tem que fazer para participar. Várias palestras, exposição, muito conhecimento para você adquirir no Manga Tech no dia 22 de outubro no Yacht Clube Petrolina. Você é nosso convidado especial. Antes de encerrar nosso bate-papo de hoje, Lubarino, queria saber de você o seguinte. Eu vi no último domingo, no Globo Rural, aquele programa da Rede Globo, que as exportações aqui no Vale do São Francisco, principalmente de manga e uva, diminuíram no primeiro semestre de 2022. Isso se deve a essas condições climáticas diferenciadas desse período? Positivo. Ou aí vem a influência também da guerra da Rússia com a Ucrânia, da pandemia que ainda não terminou? O que acontece? São alguns fatores que acabam comprometendo o envio da fruta para o mercado externo. Um dos pontos, nós estamos vivenciando desde o final de 2021
uma condição climática, uma condição pluviométrica muito acima do normal da nossa região. Então, como o nosso mestre, Niltinho, ele fala... E Newton diz, né? Uva e chuva rima, mas não combina. Né? Então, o que acontece? Quando você tem condição climática, água livre, né? Molhamento foliar, então condições muito favoráveis para ataque de patógenos, principalmente de ações fúngicas e bactérias. Então, com isso, nós temos uma dificuldade muito grande quando você não tem cobertura plástica. Então, acaba você tendo problemas com entradas de milho, perda da produção. Às vezes você consegue salvar um pouco a produção, mas não tem um produto com as características que o mercado exige. Então, você começa a ter perdas. Né? Você começa a ter uma fruta com a qualidade inferior do que o mercado exige. É uma fruta com um pós-colheita mais reduzido. Então acaba, infelizmente, interferindo no volume e às vezes o produtor, a cultura da uva é tão caro para se produzir, o risco é muito alto, então ela pensa, rapaz, se eu enviar uma uva para o mercado interno, vai ter um consumo mais imediato. Então o risco é menor. Se eu encaminhar para um mercado externo, então essa fruta vai ficar aí no mercado durante 50, 60 dias. Então tem que ser uma fruta impecável, uma fruta muito boa. Por isso é importante, a cada ciclo, o produtor ele começar a fazer uma reserva, um fluxo de caixa visando investimento de cobertura plástica. Esse é um ponto determinante para o primeiro semestre do Vale do São Francisco. E até mesmo no segundo semestre. Mas no primeiro semestre é de extrema importância para poder continuar abastecendo o mercado com frutas de ótima qualidade. Porque, infelizmente, nós temos interferências fúngicas desde o início ao final. Então, vale a pena insistir e investir na plastificação? Com certeza. É algo que eu sempre falo e porque dou exemplo. O custo é um pouco alto, né, para a região, mas vale a pena. Isso não é um gasto, isso não é uma despesa, isso é um investimento. Investimento, porque a cobertura plástica, dependendo da qualidade do material que você vai buscar, ele para ter tem empresas que dão garantia de 5 anos. Então, nós temos 2 colheitas por ano. Se você perder uma colheita, paga o seu investimento. Então, o que acontece? Eu tenho um exemplo de produtores que teve uma perda de 4 hectares de uva, né? E uma média mais ou menos de, vamos botar 100 toneladas. Então, é um custo, ele deixou de faturar. Então, adquirir lona, hoje, cobertura plástica, é oneroso. Mas eu digo a você, é igual o plano de saúde. Nós buscamos ter um plano de saúde, mas a ideia para não usar, né? Não usar, mas é algo que faz a diferença. A gente paga, mas torce para não usar, né? Mas na cobertura plástica é interessante. É interessante demais. O que acontece? Você tem variedades, por exemplo, como a BRS Vitória, a BRS Melodia, como a própria Arra Suítes, a Arra 15, são variedades que têm uma tolerância muito boa para a questão de chuva, para evitar rachadura de fruta. Só que a lona não é para garantir evitar rachadura. Ela tem inúmeros pontos positivos. É para você usar menos agroquímico, porque você, como a uva que está com uma proteção, então você tem uma menor intensidade de entrada de aplicações de agroquímico. Ela vai fazer com que a planta ela tenha uma maior sanidade, então ela vai gastar menos energia, menos reserva, então vai ser uma planta muito mais produtiva. Então, existem inúmeros fatores que às vezes a gente vai comprar um plástico, fazer uma cobertura, mas é para proteger de uma chuva na colheita? Não. Ela tem vários fatores. Ela consegue manter vários benefícios. Vários benefícios. Pode ficar lá durante todo o ciclo da videira ou você tem que tirar? Acabou a chuva, acabou o período chuvoso, eu tiro a cobertura. Acontece, hoje tem áreas que colocam e já vai em torno de 3 safras seguir com a mesma lona. Né? Então, depende da variedade e depende do plástico a ser usado, ela pode ter algumas interferências com relação à questão até própria fertilidade de gema. Né? E tem tipos de lona que é como fosse a lona retrátil, ela abre e fecha, como fosse um vasculhante, uma persiana. Opa, tem previsão de chuva? Fecha. Choveu, voltou o tempo normal? Abre. Então também tem lonas que pode ser feito isso, e tem lonas que infelizmente você coloca e ela fica fixa. Então você não consegue estar abrindo e fechando, né? Mas a nossa região do Vale do São Francisco ela ainda está
buscando novas tecnologias, está engatinhando, mas graças a Deus teve um ponto de partida e está cada vez evoluindo. Dou parabéns ao Jackson, um defensor muito assim, briga bastante porque ele tem uma bandeira de produzir uva com qualidade e a cobertura plástica favorece muito a isso. E o mercado não está para amador, né, Lubarino? Não permite mais amadorismo. Né? Você vê o mercado chileno, o mercado espanhol, o mercado italiano, todos usam a cobertura plástica, né, com algumas finalidades. E aqui no Vale do São Francisco, até há um bom tempo, não se via a necessidade, mas infelizmente o tempo está mudando, a gente está com chuvas estendidas, né, período de molhamento, então está vendo que infelizmente quem quer produzir no primeiro semestre, e até mesmo entrando no segundo semestre, estamos em agosto, já estamos praticamente no segundo mês do segundo semestre e ainda tem condição climática para problemas. Pois é. Uma curiosidade, quanto tempo dura um parreiral? Se eu implantar hoje um parreiral, nesse mês de agosto, quanto tempo ele vai estar vivo para produzir? Olha só, a estrutura em si, madeira, sistema de irrigação, ele tem um tempo de depreciação que vai em torno aí de 15, 20 anos. As próprias, dependendo da madeira, ela tem 20 anos. Agora, falando-se da planta... Da planta. Então, que a madeira pode depreciar, a gente pode trocar essa madeira? Pode isso, trocar? Pode sim. Pode, né? Geralmente, a partir de 15 anos já começa a ter problemas. Trocar a madeira, porque né? tem contato da madeira com umidade. Sim. Então, madeira e umidade, ela não casa muito não. Aí, logo vai começar a ter perdas e tem que estar trocando. O arame não, o arame galvanizado ele dura bastante. Agora em si, a planta, o que acontece? A videira é um arbusto, é uma planta que vai frutificar. Então se você tem uma planta que tem que não é em escala comercial, tem videiras que tem 40, 50 anos de idade. Só que 40, 50 anos ela vai emitir fruto, igual uma mangueira num quintal. Vai durar vários anos, vai estar produzindo. Né, vai estar produzindo, mas quando se fala escala comercial, geralmente, né, principalmente que nós temos 2 colheitas durante o ano, a média você tem que olhar uma planta, geralmente quando chega em 15 anos, ela já começa a entrar num declínio. Ela começa a ter algumas plantas perder a sua produtividade, sua produção. Então você tem que acompanhar, por exemplo, eu tive uma área que nós produzimos ela até 20 anos, ela vinha numa produção acima do necessário, só que aos poucos ela começou a ter plantas que entrou em morte, né, decorrente a laso de plória, alguns fungos vasculares, e quando a gente foi fazer um estudo de estande de plantas, verificou a necessidade de trocar. Então eliminamos a área e plantamos a mesma variedade, que é uma variedade de um potencial econômico muito bom. Só que acontece, infelizmente ela chegou no patamar, mas na média da nossa região, em torno de 10 a 15 anos já tem que estar mudando. Tá certo. Meus amigos, bom o bate-papo da gente, viu? Pena que o nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, o Leonardo Moraes, aqui especialista em biorracionais da Sumitomo. Obrigado, viu, Leonardo, pela presença aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez eu queria agradecer e parabenizar o nosso amigo Lubarino aqui por essa aula que nos deu hoje sobre citocinina. Uma excelente aula. Uma excelente aula. Não podia ter pessoa melhor para explanar para a gente o que é Maxcel. Queria agradecer também a Central de Adubos pela parceria junto com a gente. Agradecer ao produtor que está nos assistindo aí hoje, nesse sábado pela manhã. E pode contar com a Sumitomo, com a Central de Adubos, sempre que precisar, que a gente está 100% à disposição. Olá. Lubarino, obrigado, viu, meu irmão? Parabéns por sua explanação. Já estou pensando em começar uma plantação aí, viu? Conta conosco. Quero agradecer, parabenizar pelo programa, porque são experiências que a gente vive do dia a dia do campo, que é muito importante compartilhar, orientar, e estamos aqui para isso. É de extrema importância a gente entender que dia a dia é um aprendizado, e principalmente quando se trata de uma cultura tão, assim, de tantos detalhes que é a cultura da uva de mesa. E pode ter certeza que o produtor ele tem que ter em mente que o maior concorrente dele é aquele produtor que produz uma fruta com a qualidade inferior. Então, por isso é importante um programa como esse, né, e ter um acesso direto de YouTube, que ele pode estar acessando, estar assistindo. Qualquer hora, fica gravado lá no YouTube. Então faz com que a gente atinja não só o Vale do São Francisco, como outras regiões como Norte de Minas, como Paraná, e consiga melhorar a sua condição de manejo, a qualidade da sua fruta, porque se tiver fruta no mercado de alta qualidade, pode ter certeza que o consumidor vai consumir muito mais. Nós temos uma população gigantesca
e muita gente não tem acesso à uva, então às vezes quando tem acesso é uma fruta que não tem qualidade e isso impacta diretamente no baixo consumo. Então o nosso papel é esse, é de realmente levar informação, conhecimento ao homem do campo e o homem do campo fazer a diferença, que quem faz a diferença é o homem do campo. E quanto mais conhecimento o produtor adquirir, melhor ele vai produzir, né? E com um custo mais baixo. Um custo mais baixo. Mais uma vez, obrigado, bom final de semana para vocês. Eu agradecer aqui a equipe da Central de Adubos, muito obrigado pela força, pelo trabalho dessa semana. Pessoal aí da DPJ Filmes levando nosso programa para o canal da Central de Adubos Oficial no YouTube. E obrigado a você que nos acompanhou também pela Tropical Sat 102,5. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado, às 9 da manhã, estaremos aqui de novo. Um grande abraço, bom final de semana. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743 da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.